Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um FEComércio Orienta. E hoje nós vamos falar sobre o domicílio eletrônico trabalhista, o DET, e a fiscalização da Lei da Igualdade Salarial. Os dois assuntos já foram abordados em lives da FEComércio São Paulo, mas hoje a gente vai falar sobre essa relação. E para isso, eu estou aqui com os assessores da FEComércio São Paulo, Karina Negrelli e Eduardo Pastore. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada por terem aceitado mais esse convite. Obrigada, Camila. Obrigado. Bom, para começar, eu queria que vocês explicassem qual que é essa relação entre o DET e a fiscalização da igualdade salarial. Acho que a gente pode começar falando que o DET veio junto com a Lei de Igualdade Salarial para conseguir estabelecer de uma maneira eletrônica essa fiscalização do trabalho que já existia pelos meios presenciais. É mais um instrumento de fiscalização e agora que tem a Lei de Igualdade Salarial também num ambiente muito eletrônico, né, com publicação de relatórios e tudo isso, o DET complementa para que sejam fiscalizadas as empresas com mais de 100 empregados que estão obrigadas a relatórios específicos da Lei de Igualdade Salarial. Como o DET, complementando o que a Karina colocou aqui, é um sistema de fiscalização online, significa o quê, do seu ponto de vista prático? Que as empresas com mais de 100 empregados, elas vão poder ser notificadas virtualmente para saber se estão discriminando ou não. E mais do que isso, os fiscais do trabalho também, eles podem receber denúncias de uma possível discriminação salarial nessa empresa e depois os fiscais vão notificar pelo domicílio eletrônico trabalhista da empresa para prestar esclarecimentos e dizer como é que está a questão da igualdade salarial nas organizações. Então veja que o DET aí, ele funciona como um poderoso instrumento que vai otimizar toda a fiscalização do trabalho, em especial essa questão da igualdade salarial de gênero nas empresas. Então agora a gente vai falar sobre os relatórios, né? Um deles é o relatório de transparência salarial. Queria que vocês falassem como que vai funcionar essa publicação, qual que é o papel desse relatório? Da primeira vez que ele se implementou foi em março, né? Nós temos uma publicação semestral desse relatório. É um relatório que vem fazer parte de uma rotina das empresas. Então, inicialmente, existe o preenchimento de um questionário dentro do Emprega Brasil, onde perguntas específicas de critérios de remuneração e de salário são preenchidos, informados, e depois vem o relatório do Ministério do Trabalho, que com base neste questionário e também com os dados do E-Social cruzados com este questionário, vai formar o relatório de transparência que o próprio Ministério do Trabalho emite, não é a empresa. A empresa preenche o questionário, ela informa os dados pelo E-Social das suas rotinas de pagamento, e aí o Ministério consolida tudo e surge o relatório de transparência salarial. Esse é um caminho que a gente precisa deixar bem claro para as empresas. Inclusive, acho que você vai tocar nesse assunto, a questão dos prazos, mas nós já estamos no segundo momento, né, dos relatórios de transparência. A gente teve no primeiro semestre desse ano o primeiro relatório, temos agora o segundo relatório que vai ter que ser feito agora entre agosto e setembro. E como a Karina deixou claro, Camila, quem vai nortear essa questão dos relatórios de transparência é o Ministério do Trabalho, que vai elaborar um documento seu e encaminhar para as empresas de acordo com o que as empresas forneceram de informações com relação à lei da igualdade salarial. Então, esse procedimento vai se repetir, inclusive, daqui por diante, todos os anos, 2 vezes por ano. Então, as empresas precisam estar atentas com esses prazos que estão estabelecidos no primeiro semestre e no segundo. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre essa questão dos prazos, mas também há o relatório de critérios remuneratórios, né, que deve ser publicado. Então, vocês poderiam falar quais são os relatórios necessários, as informações necessárias que precisam ser publicadas pelos empregadores? Quais são as orientações mais importantes em relação a esses relatórios? Primeira obrigação da empresa é entrar no Emprega Brasil para preencher o questionário de critérios salariais e de remuneração. A outra obrigação, que é uma obrigação mensal, é de fazer as informações de folha de pagamento no E-Social. Feito isso, dentro do prazo de 30 de agosto, que é o prazo que a empresa precisa entrar no Emprega Brasil
para preenchimento desse questionário específico de critérios de remuneração, o Ministério do Trabalho vai lançar o relatório de transparência. O relatório de transparência, ele, depois de ser disponibilizado, ele precisa ser publicado pelas empresas nos seus sites, nas suas redes sociais. Ele precisa ser trazido a público para que realmente se alcance essa questão da transparência. Então, seguindo o que a Karina colocou, nessa ordem, até 30 de agosto, as empresas precisam organizar essas informações e encaminha para o Ministério do Trabalho. E, de acordo com a própria a orientação do governo, até dia 16 de setembro, o Ministério do Trabalho solta seu relatório, que é a consolidação de todas essas informações que a Karina colocou aqui, que as empresas estão carreando lá para dentro do site do Ministério do Trabalho. E depois do dia 16 de setembro, aí as empresas precisam, até o dia 30 de setembro, publicar essas informações nos seus sites e tornar público tudo aquilo que está nesse relatório do governo lançado no dia 16 de setembro. Então, veja que no final das contas, como a Karina colocou aqui, é bom a gente deixar bem consolidado que o que vai mandar aqui, o que vai dizer para as empresas se elas estão ou não adequadas a cumprindo a legislação, é o relatório que o Ministério do Trabalho vai soltar. E depois as empresas podem fazer os seus questionamentos. E, aliás, quando as empresas forem abastecer essas informações para poder consolidar tudo que elas precisam colocar nos seus relatórios, aquilo que a empresa entender que fica obscura, ou alguma informação que a empresa entender que não vai ficar muito clara, ela pode fazer observações e ressalvas com o objetivo de explicar como é que ela está inserindo essas informações. Isso é importante que se diga para mostrar que as empresas têm uma margem de manobra para poder deixar tudo consolidado, de acordo com o que está na lei, com o objetivo no final das contas, de cumprir o que está na legislação 14.611. E para quem não preencheu esse relatório na data, qual que é a orientação? Que preencha. Então, assim, que ainda que passou 30 de agosto, não preencheu, preencha ainda que elas estejam atrasadas. Preencha por quê? Porque ela constitui prova a seu favor, ainda que tenha passado do prazo. Ela está mostrando que ela está preocupada com o cumprimento da 14.611, até porque, Camila, a empresa que não preencher até dia 30 de agosto e não cumprir o que está na legislação trabalhista, está aí, nós falamos aqui, acabamos de falar, o domicílio eletrônico trabalhista está aí. O fiscal do trabalho pode, inclusive, ou autuar já, ou notificar, ou falar, olha, você não preencheu, e essa empresa passa a ficar em evidência. As empresas que não entregarem o relatório dia 30 de agosto vão ficar em evidência. E o Ministério do Trabalho já vai ficar de olho para saber que essas empresas não estão cumprindo o que está na 14.611. E quais são as punições previstas? Nós temos algumas punições. Nós temos uma punição pecuniária econômica do domicílio eletrônico trabalhista. Então, para quem aquelas empresas que ainda não cumpriram e que não cumpriram o prazo de se encaixar no domicílio eletrônico trabalhista, que estão recebendo as notificações, inclusive não estão respondendo, essas empresas estão sujeitas a uma multa, caso elas recebam as notificações e não respondem, que vai na ordem de R$ 208 até R$ 2.080. Então, essa é a multa que você tem ainda do domicílio eletrônico trabalhista pelo fato das empresas receberem e não responderem o que está lá. Então, essa é uma multa específica do DET. E tem ainda uma outra multa, uma outra sanção da própria Lei 14.611, que é a Lei da Igualdade Salarial, para quem não cumpre a legislação de igualdade salarial. Essas multas são multas administrativas que as empresas podem sofrer por parte da fiscalização do trabalho, que correspondem até 3% da folha de pagamento, da sua folha de pagamento, até o limite de 100 salários mínimos. Então, veja, Camila, são duas multas diferentes, mas que no final das contas elas podem se juntar caso a empresa não esteja nem respondendo às notificações do domicílio eletrônico trabalhista e não esteja nem cumprindo o que está na 14.611, que é a Lei de Igualdade. E, Eduardo, como está sendo feita também a fiscalização? A fiscalização, ela, por enquanto, na verdade, ela vai ser feita eletronicamente. Os fiscais vão mandar as notificações pelo DET eletronicamente. Até esse momento, nós não estamos vendo ainda fiscalizações punitivas, porque nos parece que a informação que nós temos é que o governo iria dar um prazo, e até porque tem um prazo na lei de se a empresa apresentou alguma discriminação,
salarial, ela tem um prazo de 90 dias para apresentar um relatório de mitigação. Por conta disso, a auditoria do trabalho, o fiscal do trabalho, não está multando, eles não estão multando diretamente as empresas ainda. Existe um prazo ainda, Camila, para as empresas irem se ajeitando para cumprir a legislação trabalhista. Complementando, pegando um gancho na explicação do Eduardo, é importante que a gente lembre que essas obrigações do relatório de transparência salarial é dirigida na Lei de Igualdade Salarial para as empresas com 100 empregados ou mais. O que não significa que as demais empresas não tenham que estar atentas ao cumprimento da Lei de Igualdade Salarial, porque já é um critério legal mesmo anteriormente a esta lei. Né? A questão da equiparação salarial, dos critérios não discriminatórios de definição de salário, já estão na legislação há algum tempo, mas as obrigações relativas a relatórios de transparência, estas sim são dirigidas às empresas com mais de 100 empregados. E lembrando que a própria Lei de Igualdade Salarial, ela estabelece um mecanismo muito relevante, que são os canais de denúncia. Então, mesmo que a empresa não esteja nessa condição de ter 100 empregados ou mais, ela pode ser denunciada. E esse canal de denúncia está ativo não só no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho, no site do Ministério das Mulheres e na própria carteira profissional digital. Então, com o uso do celular, isso pode ser instrumento de denúncia. Então, mesmo que não esteja obrigado a cumprir esses prazos de publicação de relatório, de preenchimento de questionário, estar de acordo com a legislação é importante, não só pela questão do compliance, do cumprimento da legislação trabalhista, mas como também pelo fato de que esses canais de denúncia estão ativos e eles podem ser utilizados a qualquer momento para, caso seja identificada uma desigualdade salarial não justificada. É importante dizer que a Lei de Igualdade Salarial ela vem para fiscalizar as desigualdades que não tenham justificativa na legislação trabalhista como um todo. Importante deixar esse alerta, né? Exatamente. E o cadastro do DET também tem que estar atualizado, né? Quais são as consequências de não atualização desse cadastro? O cadastro do DET é importante até pelo interesse da empresa que esteja atualizado, porque o DET prevê a funcionalidade de antecipar a ciência para a empresa pelo envio de um e-mail cadastral. Então, a empresa fica sabendo que ela tem alguma fiscalização, alguma providência para adotar na fiscalização eletrônica do trabalho através do disparo de um e-mail pelo domicílio eletrônico trabalhista. E também ela vai poder responder a essas notificações, enviar documentos para o Ministério do Trabalho durante esse processo fiscalizatório. Ela tem a possibilidade de fazer um histórico da sua fiscalização do trabalho, verificando aquilo que progrediu, como está caminhando a sua administração de recursos humanos. Então, é muito importante que a empresa tenha esse instrumento também ao seu favor, para que ela possa adotar providências no sentido de atender a fiscalização do trabalho, porque a omissão na fiscalização e a omissão na notificação, né, existe também uma penalidade. Ainda é interessante que a gente deixe claro que quando a empresa não entra no domicílio eletrônico trabalhista e ali tem uma notificação, é presumida a ciência. Então, dispara uma obrigação para ela de qualquer maneira. É importantíssimo que as empresas não só atualizem o e-mail, o melhor e-mail de contato para o DET, como elas incluam nas suas rotinas alguém da sua confiança para que esse domicílio eletrônico trabalhista seja constantemente consultado para evitar penalidade ou essa ciência presumida e a empresa perca um prazo de defesa, por exemplo, administrativa num processo de fiscalização. E há também um manual, né, com orientações detalhadas de como se cadastrar no DET, qual que é a função desse manual, como que o empregador pode acessar esse manual. Esse manual está disponível tanto no Gov.br, no Ministério do Trabalho, e a própria FEComércio também tem um e-book bastante completo, orientando todas as
todo o passo a passo que a empresa precisa para estar aí com essa funcionalidade do domicílio eletrônico trabalhista bem apropriado nas suas rotinas. Alguma orientação importante que a gente precisa Eu destacar? complementaria só, a Karina levantou um ponto muito importante, que a Lei 14.611 está em vigência, mas a gente tem, né, Karina, a questão da equiparação salarial está na CLT desde 1943, né? Então, essa observação que ela fez é muito importante. Mesmo as empresas que não tenham ser empregados, elas já precisavam, desde 1943, estar atenta à questão da não discriminação. Essa lei veio mais para reforçar esse aspecto da legislação que é mencionada aqui, que é a consolidação das leis do trabalho. Ela trouxe mecanismos, ela trouxe um foco mais na questão de gênero, mas a questão funcional, né, ela já vem desde que a CLT foi instituída. Para trabalho de igual valor, salário de igual valor. Então, já é uma premissa que se acreditaria que já tivemos tempo suficiente dentro das organizações para assimilação. Porém, essa questão de gênero, que é uma pauta hoje, digamos, até universal, né, Eduardo, por conta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, isso trouxe para a legislação um fortalecimento nesse aspecto da igualdade de gênero no universo do trabalho, no universo salarial especificamente. Em relação ao DET, quais avanços vocês enxergam? Eu acho que o principal avanço é da própria fiscalização do trabalho, que ela vai ter um instrumento muito mais poderoso, porque é uma fiscalização virtual, ela captura isso, como a Karina colocou aqui, pelo e-social. Hoje está tudo integrado, né, Camila? A carteira digital eletrônica, FGTS digital, hoje está tudo integrado, fica muito mais fácil o auditor fiscal do trabalho fiscalizar todas as empresas. Então, isso pelo lado da fiscalização ajuda muito, otimiza, e também pelo lado das empresas que estão cumprindo a legislação trabalhista, isso ajuda, porque a empresa que está cumprindo a legislação trabalhista está sendo fiscalizada, mas vai acabar também estimulando outras que não estão também a se adequarem à lei. Ou seja, eu penso que o DET tem um caráter pedagógico bom, sabe, de fazer com que as empresas cumpram a legislação trabalhista. E até porque se estabelece uma concorrência desleal também para a empresa que está cumprindo e outra empresa que não está, especificamente a questão da lei da igualdade. O DET veio ajudar para deixar mais homogêneo esse cumprimento da legislação trabalhista em geral. Agora, falando sobre a lei, ainda é cedo para falar em uma redução da desigualdade de gênero com a lei, quais adventos, você já falou um pouquinho, né? Mas qual o impacto já é possível ver com essa lei? Olha, ainda é muito prematuro, né? Nós viemos de um primeiro relatório publicado, nós tivemos alguma judicialização em relação à obrigação de publicar. Algumas empresas entraram com ações contra a publicação de relatórios, né? A lei também prevê um plano de mitigação de desigualdade salarial. Então, esses planos, eles são avaliados conjuntamente entre a empresa, o sindicato, porque a lei prevê a participação do sindicato na elaboração do plano de mitigação, para que a gente possa realmente ter uma medida de quantos planos foram apresentados, porque é de março para cá, né, a primeira apresentação de relatório. Essas ações que foram, enfim, distribuídas contra essa obrigação ainda não tramitaram até final instância. Então, ainda é bastante prematuro, mas como instrumento de divulgação de uma necessidade de olhar para planos de cargos e salários, olhar para critérios remuneratórios internamente, eu acredito que a lei já traz um mérito para aquelas organizações que não estavam tão atentas. Aquelas que já tinham, né, bem estabelecido critérios puramente funcionais, né, puramente de competência para o exercício das atividades, não terão grandes problemas. Agora, é importante dizer que esse relatório, né, de desigualdade ou de transparência, ou de igualdade salarial, né, ele pode receber alguns nomes, mas esse relatório
ele é um relatório que é fruto, como nós já falamos, de cruzamento de dados. Às vezes, algumas divergências, algumas desigualdades vão estar presentes naqueles relatórios, mas elas podem ser justificadas com critérios legais, né? Então, é importante, quando a empresa, dentro daquele prazo que o Edu falou, do dia 30 de setembro, for publicar o seu relatório, ela fazer esses esclarecimentos para o público. Porque quando ela preenche o questionário e o Ministério gera o relatório, ela não tem ingerência. É uma coisa automática, é um sistema. Mas quando ela vai fazer a publicidade que ela é obrigada a fazer, aí sim, ela tem a condição de, havendo algum apontamento de desigualdade, já antecipar para a comunidade, para os clientes, fornecedores, funcionários, que vão ter acesso ainda já de pronto a esse relatório, ainda até antes que, às vezes, a própria fiscalização, né, Edu? Porque você recebe o relatório dia 16 pelo cronograma do Ministério e até dia 30 de setembro você tem que ter publicado já. Então, você pode fazer esclarecimentos ao grande público, né, explicando que, ao que se deve alguma discrepância ali, porque realmente você pode ter numa remuneração, algum atingimento de meta, você pode ter critérios que estão definidos em lei e que justificam aquela desigualdade dentro de uma questão legal, tranquila e que não vai te ocasionar uma multa lá na frente. Ótimo. Alguma consideração? Camila, só uma aqui. Você fez uma pergunta muito importante. Essa questão da desigualdade é um dos temas mais difíceis no campo trabalhista. As pesquisas no mundo todo, na OIT inclusive, mostram que a desigualdade de salário entre homem e mulher, no mundo todo, é da ordem de 20%. A mulher ganha 20% a menos do que o homem fazendo a mesma função. Agora, esse é um aspecto da desigualdade. O outro é você identificar o que é a desigualdade. Por isso que é um tema difícil. Por quê? Porque nem toda desigualdade é sinônimo de discriminação. Pode existir desigualdade salarial entre homem e mulher, entre homem e mulher. Os dois fazem a mesma função, o salário de largada é igual, só que ao longo da carreira, um acabou ganhando mais do que o outro por conta de meritocracia, bônus e prêmios. Isso não significa diferença salarial por conta de discriminação. Então, para responder a sua pergunta, este é um tema bem complexo, muito delicado, que a lei veio ajudar para trazer um pouco de luz e mostrar como é que a gente tem que olhar para esse problema. Mas ela sozinha, ela não vai conseguir resolver esse problema. A lei vai exigir da sociedade outros movimentos na área de recursos humanos e comportamentais para a gente poder entender melhor essa questão da desigualdade e fazer com que, alguns anos, ela diminua. É algo estrutural, a lei né? Exatamente, é estrutural, é comportamental, é cultural. A lei vem ajudar a trazer luz para esse problema, mas ela sozinha ela não vai conseguir resolver todas as suas dificuldades. Mas ela é positiva, ela é saudável e vem nos ajudar aí para poder combater um pouco essa questão toda. Ótimo. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Vocês teriam considerações finais, orientações importantes para quem está nos assistindo? Como consideração final, eu acho que a mensagem é que a Lei de Igualdade Salarial, ela vem combater a desigualdade discriminatória. A desigualdade que vem realmente a prejudicar apenas pela questão do gênero. A desigualdade com base em aquilo que o Edu estava falando, em carreira, em mérito, é uma desigualdade que é natural, muitas vezes, ocorrer em função de uma determinada trajetória de carreira. E o DET é instrumento que também favorece as empresas, é uma tendência, tudo hoje já está em plataformas digitais, o trabalho já é remoto, nós temos inúmeros recursos e o DET é mais um desses recursos que a empresa precisa se atualizar para realmente ter até um facilitador nas atividades rotineiras. Doutor Eduardo? Diante do resumo brilhante da Karina, conciso, objetivo, eu não tenho mais o que falar, mas exatamente, ela resumiu muito bem a questão do escopo do DET e como é que isso se relaciona com a Lei 14.611. Ótimo. Bom, muito obrigada mais uma vez pela participação de Obrigado. vocês, Nós que por terem agradecemos. aceitado mais esse convite. Obrigado. Obrigada, Camila. Muito obrigada também para você que nos acompanhou até agora. Até a próxima. Tchau.